Olá, bem-vindos ao BDP Podcast, um espaço de reflexão sobre temas económicos e monetários do Banco de Portugal. O meu nome é Nuno Aguiar e na Semana Mundial do Investidor vamos debater a relação dos jovens com o dinheiro e se ela mudou em comparação com gerações anteriores. A digitalização é hoje uma tendência transversal nas nossas vidas e influencia também a forma como investimos, pagamos, fazemos transferências e, em geral, nos relacionamos com o sistema financeiro. Vão surgindo, com a adoção relativamente rápida, mais ferramentas que tornam estas tarefas mais rápidas e cómodas. No entanto, elas carregam também riscos aos quais temos de estar atentos, alguns deles muito diferentes do passado recente. Para nos ajudar a explorar como é que as novas gerações veem o dinheiro, nada melhor do que ter connosco duas pessoas que cumprem dois critérios. São jovens e trabalham no Banco de Portugal. Tiago Cordeiro e Frederico Torres, respectivamente do Departamento de Sistemas de Pagamentos e do Departamento de Supervisão Comportamental. Muito bem-vindos. Eu tive a fazer esta introdução toda, Frederico, mas se calhar vale a pena começar por perguntar se te parece que esta geração mais jovem, a tua geração, olha para o dinheiro de maneira diferente das gerações anteriores. Parece que é assim? Olá Nuno, olá Tiago, antes de mais agradecer o convite para estar aqui neste episódio do BDP Podcast. Eu julgo que sim, uma vez que esta geração também vive num mundo diferente, vive num mundo muito mais rápido, muito mais digital, tecnológico, até mesmo globalizado, e todo esse novo paradigma, essas mudanças, refletem-se na forma como nós olhamos para o dinheiro. Por exemplo, nós utilizamos o dinheiro numa perspectiva muito mais eletrónica, menos notas e moedas passam aqui um bocadinho para segundo plano, e cada vez mais cartões, telemóveis, até os próprios relógios para fazer esse tipo de pagamentos. Mas existem outras variáveis que convém nós explorarmos. Por exemplo, esta geração gera o dinheiro de forma diferente. Nós hoje temos ao nosso dispor diversas ferramentas, simuladores digitais, que nos permitem planear melhor as nossas despesas, organizar melhor o nosso futuro financeiro. E isso é fundamental. Não sei se vocês utilizam, mas existem até simuladores já com inteligência artificial, que de facto é muito útil para nós organizarmos o nosso futuro. Outro aspecto que julgo ser interessante, outra dimensão, é a forma como nós aplicamos o dinheiro e como nós contratamos produtos e serviços financeiros, uma vez que conseguimos fazer tudo à distância de um clique, fazer tudo através do nosso telemóvel. E isso tem, obviamente, benefícios, é mais rápido, mas obriga-nos também, de certa forma, a estar aqui mais capacitados financeiramente, e a literacia financeira é fundamental, é a nossa primeira linha de defesa, porque, de facto, é importante nós conhecermos as características e os riscos destes produtos para decidir de uma forma ponderada e refletida e não ter, obviamente, implicações mais negativas nas nossas finanças pessoais. Sim, já vamos falar desses riscos com mais atenção. Tiago, tu parece que as pessoas da tua idade têm hábitos diferentes dos teus pais, dos nossos pais. Uma coisa óbvia em relação ao que o Frederico estava a falar é o dinheiro. Quer dizer, já é cada vez mais raro nós andarmos com dinheiro na carteira, não é? Eu diria que sim, e de alguma forma o Frederico facilitou muito a vida já a referir tendências de eventualmente algum desuso do numerário face àquilo que a geração dos nossos pais estava habituada a fazer e ainda hoje faz, e a adoção de pagamentos digitais. Logo aí, eventualmente até vou mais longe, porque não é tanto a questão de usar o dinheiro digital e usar o dinheiro físico, é a própria carteira. Hoje em dia não ando com carteira, não tenho um sítio onde pudesse guardar o numerário, os meus próprios documentos são todos digitalizados no meu telefone, ou seja, acaba por ser uma forma diferente de pagar de todo e mesmo de interagir em várias fases da nossa vida. E eu diria que os jovens, talvez diferente do que acontece com os meus pais, procuram coisas um bocadinho diferentes. A segurança e serem baratas eu acho que é completamente transversal a todas as gerações, mas eu julgo que há dimensões que acabam por ter ganho relevância agora mais recentemente, nomeadamente a questão da liquidação imediata, de fazer uma transferência para ti e tu te recebes o dinheiro imediatamente. Sim, e como estavas a referir, a face mais visível desta mudança é um bocado os pagamentos. E que vantagens tu referiste? Em algumas, consegues elencar mais vantagens que os jovens parecem encontrar nestas soluções? É a velocidade, é simplesmente não ser uma coisa física, portanto é mais fácil de transportar? O que eu sinto que foi mais transformadora eventualmente terá mesmo sido a questão do identificador. E o que é que eu quero dizer com isto? Em vez de utilizarmos o número de conta, aquele lençol de números que ninguém sabe de cor, tem que ir consultar ao banco para depois partilhar, é passarmos a usar um identificador que, pelo menos da nossa rede mais próxima e dos amigos, nós já temos. E já está gravado no nosso telefone. Ou seja, facilita muito esta questão de iniciar transferências, pelo menos para a rede mais próxima. E aqui, se calhar, de referir, obviamente, o MBWay, que é, por ser, de facto, prático, tanto tem a questão do identificador do número de telefone, como ser de liquidação imediata,
tive uma grande tração e lá está, é transversal não só para jovens, como também para os meus pais, acabou por ser algo transversal. E aqui aproveito para referir o papel do Banco de Portugal ao desenvolver o SPIN, que acaba por alargar esta funcionalidade que é claramente valorizada pelo público a outros canais, porque agora essencialmente as pessoas só conseguem transferir, usar o número de telefone usando o MBWay, e o SPIN veio trazer estas facilidades de funcionalidade a todos os outros canais. Frederico, esta maneira diferente de pagar pode significar que os utilizadores, que têm muitos benefícios, daí utilizarem cada vez mais essas formas de pagamento, também podem ficar mais suscetíveis a algum tipo de comportamentos que se calhar devem estar atentos ou conscientes de que podem estar permeáveis a esse tipo de mudança e de comportamento, certo? Exatamente, Nuno. O Tiago aqui também referiu muito bem esta tendência para os pagamentos serem mais digitais, mas também para a forma como nós compramos. Fazemos compras cada vez mais online, através dos nossos computadores, através dos nossos telemóveis, e a pandemia aqui, de certa forma, exacerbou muito esta tendência, que já se vinha a verificar, mas tornou-se a ser o novo normal da forma de nós pagarmos e fazermos compras. Relativamente aos comportamentos, sem dúvida que a arquitetura da escolha no ecossistema digital é um pouco diferente. E é diferente pelo simples facto de ser tão rápido e tão cómodo que muitas das vezes nós temos alguns enviesamentos comportamentais que nos levam a tomar decisões por impulso, compras por impulso, que afetam necessariamente as nossas finanças pessoais, porque muitas das vezes estamos a comprar coisas que nós não necessitamos, e também tem outros impactos em situações mais graves, como situações de sobreendividamento, que devemos de facto prevenir e mitigar, e nada melhor do que fazer uma organização das nossas finanças pessoais para isso mesmo. E esta é uma oportunidade, esses avisos que fazes, para falarmos um bocadinho dos riscos da digitalização. Ela tem enormes vantagens, como temos referido até agora neste podcast, mas significa que também existe uma oportunidade para quem queira cometer atos ilegais, como por exemplo fraude, não é, Tiago? Eu admito que sim. De facto, lá está, a digitalização traz vantagens incríveis ao nível da usabilidade, mas também diria que há riscos inerentes aos próprios canais e interação remota com os nossos bancos e com os nossos prestadores de serviços de pagamento. Mas se calhar realçar que as situações de burla já existiam. Eu lembro-me de ouvir falar, quando mudámos do escudo para o euro, que haviam burlões que iam à casa das pessoas trocar o dinheiro antigo pela nova moeda e assim enganavam as pessoas. O que acontece hoje em dia que é diferente? É a democratização da interação com as pessoas. Nós facilmente conseguimos comunicar com um grande número de pessoas através das redes sociais, é tudo imediato e não temos necessariamente de conhecer as pessoas para tentar interagir com elas. Para além disso, e por isso, o alvo financeiro deste tipo de burla já não é necessariamente aquele senhor mais velhinho ou as pessoas mais de idade avançada ou com menos literacia financeira ou digital, e acabamos por ser nós todos. Basta estarmos desatentos, porque nós, se olharmos, provavelmente vamos acabar este podcast, olharmos para o nosso telefone e vamos ter múltiplas notificações do nosso telefone e se calhar não damos atenção devida a todas elas e acabamos por agir como impulso, como o Frederico acabou de dizer. E se calhar outra das questões que veio ajudar foi recorrer a ferramentas de inteligência artificial, porque um dos sinais que estaríamos na presença de uma burla passava muito por mensagens com erros ortográficos ou mal escritas ou algo que claramente não parecia uma comunicação institucional. E hoje em dia, com as ferramentas de inteligência artificial, com os ChatGPTs da vida, facilmente criamos uma mensagem muito mais credível, claro. Que lá está, que estando desatentos é muito mais fácil cair neste tipo de situação. Pois, ainda assim vale a pena referir que estamos a falar de valores muito residuais de fraude, apesar de cada um deles ser preocupante, mas são valores relativamente pequenos, não é? Claro que sim, e desculpa interromper-te, e na verdade nós até comparamos relativamente bem com outros Estados-membros a nível da Europa. Ainda assim, como cada evento ou cada situação de fraude é preocupante para quem sofre, se calhar era importante aproveitarmos o podcast para darmos algumas dicas ou algumas indicações de como é que cada um de nós pode proteger melhor. Frederico, consegues ajudar-nos um bocado aí? Exato, como o Tiago referiu, de facto este ambiente digital trouxe muitos riscos a vários níveis. Eu destaco aqui as burlas online e as fraudes online, onde se incluem o phishing, o vishing, o smishing, todas essas palavras terminadas em ishing que entraram no nosso léxico e no nosso dicionário. Agora também há o QR ishing, que é através do QR Code. E, de facto, se nós tivermos a infelicidade de cair nesse tipo de fraudes online,
nós podemos diretamente ter uma perda financeira, mas a médio e longo prazo podemos acabar por perder a confiança nesse tipo de canais e de facto a confiança aqui é muito importante, porque sem confiança eu posso deixar de utilizar os canais, deixando de utilizar os canais eu posso mesmo ficar excluído do sistema financeiro, porque ele de facto hoje é muito digital. E o Banco de Portugal tem estado muito atento a estes fenómenos, não só da exclusão, mas também dos riscos, e tem vindo a desenvolver diversas campanhas, campanhas de educação financeira, e destaco, por exemplo, a campanha Fica a Dica, que estamos, aliás, nesta Semana Mundial do Investidor, a publicar diversos vídeos e diversos materiais exatamente para sensibilizar os consumidores para a insistência destes riscos, mas também para formas de como é que podem mitigar essas situações. Eu deixaria aqui 3 dicas que nunca são demais recordar. O facto de nós não nos devermos ligar a redes de Wi-Fi públicas, e nós acabamos todos, de certa forma, por ter esse comportamento, nem que seja, por exemplo, quando nós vamos viajar. A tentação é grande. Os nossos dados móveis são limitados e acabamos por correr esse tipo de risco, e sabemos que estamos a ter um comportamento de risco. Sabendo isso, não devemos intensificá-lo. Ou seja, eu, por exemplo, sabendo que estou a ligar uma meu rede Wi-Fi, não vou aceder ao meu home banking, porque estou a intensificar o risco, e de facto é importante nós termos isso em conta. Relativamente a compras online, utilizar formas de pagamento seguras. Eu utilizo, por exemplo, os cartões virtuais com limites e que podem ser descartáveis. Acho que é uma opção segura e que pode ser tida em conta. E a questão também de nós não partilharmos informações pessoais e privadas nas redes sociais. É claro que ninguém faz um post a dizer a minha password é 12345, mas por vezes uma simples selfie pode dizer o local onde eu trabalho, o local onde eu estudo, que locais é que eu frequento com os meus amigos, e portanto devemos estar atentos a estas situações. E se calhar no seguimento do que o Frederico acabou de dizer, mais uma vez reforçar o papel de todos e a segurança que começa em cada um de nós e em todos os participantes do ecossistema. E se calhar aqui aproveito para referir eventualmente mais uma ferramenta que o Banco de Portugal desenvolveu, que eu diria que contribui de forma relevante para ajudar as pessoas a não caírem em situações eventualmente penosas a nível financeiro, que é a confirmação do beneficiário, que essencialmente veio trazer uma ferramenta que muitos de nós, eu diria, já conhece de quando iniciamos transferências nos caixas automáticos, nos ATMs, já aparecia o nome do beneficiário, e agora esse tipo de facilidades passará a estar disponível em todos os canais dos bancos. Ou seja, se pensarmos naquela fraude famosa do Olá Mãe, Olá Pai, Exato. Eventualmente, com alguém a tentar me manipular para iniciar uma transferência, eu quando vir, em vez de ver o nome do meu filho, aparecer lá o nome do Frederico ou aparecer lá o nome do Nuno, vou pensar 2 vezes antes de iniciar a transferência. Sim, isso é muito útil, sem dúvida. Uma das, se calhar uma transformação que ainda estamos numa fase um pouco inicial, tem a ver com a colocação do nosso dinheiro noutras instituições que não propriamente os bancos tradicionais, digamos assim. Não sei se tu notas isso, Tiago, com pessoas que conheces ou com os teus amigos que já não têm o dinheiro num banco tradicional na sua conta à ordem. Eu diria que para as funcionalidades mais do dia-a-dia e na utilização primordial das contas, a maioria dos meus amigos e do meu círculo mais próximo ainda tem conta de pagamento nos bancos mais tradicionais nacionais. Mas cada vez mais, e especialmente pontualmente, por exemplo, quando vamos viajar para aceder a taxas de câmbio mais interessantes, muita gente já tem múltiplas contas e aí claramente tem contas em novos players que oferecem serviços eventualmente diferenciados daqueles que acabamos por ter disponíveis aqui a nível nacional. Isso é algo que tem uma popularidade crescente nos últimos anos, são os criptoativos. É frequente nós vermos que eles são designados por criptomoedas e se calhar começávamos já por aí. Porque é que essa designação pode ser enganadora, Frederico, quando pensamos nestes ativos digitais? Muito bem, Nuno, essa questão é muito oportuna, até porque estamos na Semana Mundial do Investidor e, de facto, a primeira ideia que é importante clarificar é que uma criptomoeda não é uma verdadeira moeda. A única similitude que existe, aliás, entre uma e outra é a palavra moeda. E como isso leva, de facto, ao engano, o melhor é nós adotarmos o termo criptoativo. É, de facto, o mais correto. E porquê é que o criptoativo não é uma verdadeira moeda? Existem 3 razões fundamentais, 3 diferenças que passo a explicar de uma forma muito telegráfica. A primeira delas é que um criptoativo não é um verdadeiro instrumento de pagamento. Ou seja, não existe nenhuma lei que obriga alguém a aceitar um pagamento que seja feito em criptoativos.
A segunda ideia é que um criptoativo também não é adequado para nós constituirmos uma poupança, para nós preservarmos a nossa riqueza ou servir como reserva de valor. Porque, contrariamente, por exemplo, ao BCE, no caso dos criptoativos, não existe aqui nenhuma autoridade pública responsável por garantir o valor deste tipo de ativos. E sabemos bem que uma característica inerente a eles é a sua oscilação muito repentina, em questão de horas, já para não falar dias, meses ou anos. A terceira diferença, que julgo que também importa aqui realçar, é o facto de os criptoativos não serem adequados também para fixar preços na economia. Como é que seria, e a pergunta é retórica, como é que seria nós vivermos num país em que o preço dos bens e serviços estaria a variar à boleia dos criptoativos? Seria de facto muito difícil. E ainda assim, com todos esses avisos e essas ressalvas que estás a fazer, a verdade é que parece haver um grande apelo destes ativos, especialmente junto das gerações mais jovens. O que é que tu vês, ou como é que identificas, que motivos identificas para esse interesse dos mais jovens por estes ativos digitais? Eu, no meu entender, eu julgo que a resposta pode estar muito no poder das redes sociais que hoje em dia têm na nossa vida. Eu não sei se já vos aconteceu, a mim já. Quando estou, por exemplo, numa rede social, no Instagram, aparecem-me frequentemente ofertas de enriquecimentos rápidos, fáceis e com esforços praticamente nulos, em que a resposta é, sem dúvida, ao investimento em criptoativos. E muitas das vezes essas ofertas até são feitas por pessoas mais ou menos conhecidas, os ditos influencers digitais, produtores de conteúdos digitais, ou até finfluencers. Exato. Uma vez estamos a falar de influencers que promovem serviços financeiros, e isso acaba por trazer uma falsa noção de confiança para quem investe neste tipo de produtos, neste tipo de ativos, porque por vezes acredita na palavra dessas pessoas e investe sem ter a noção e sem ter as competências financeiras necessárias para distinguir bem as características e riscos destes ativos. Uma outra ideia que julgo que também importa salientar é a questão de um enviesamento comportamental, que é o fear of missing out. Muitas das vezes nós investimos porque os nossos amigos também investem, e nós, com medo de ficar de fora disso, sobretudo quando há tendências de ganhos, acabamos por investir, mais uma vez, sem conhecimento e sem não queremos perder o comboio. Sem noção dos riscos. No seguimento quase desta popularidade, nós sabemos que o BCE, os bancos centrais da zona euro, estão a desenvolver um projeto de euro digital, não é, Tiago? Parece-te que, até contrariando um bocadinho, se calhar, este apelo que os criptoativos têm sobre os mais jovens, que o euro digital pode apelar também a esta geração mais jovem? Pode ter interesse? Bem, o euro digital, e se calhar também fazendo uma ponte para o que o Frederico acabou de dizer, uma possível adoção que acabou por não se materializar de criptoativos como uma forma corrente de pagamento e que ganhasse relevância a nível europeu, poderia ser uma das razões para o lançamento, o eventual lançamento do euro digital, que na verdade acabou por não se materializar, porque, como o Frederico disse bem, tipicamente as pessoas usam os criptoativos mais numa ótica de investimento do que propriamente para efetuar pagamentos. Como tu perguntas, numa questão de possível interesse para os jovens, sim, eu diria que o euro digital acaba por ser um veículo, e poderia ser outros, na verdade, mas é um veículo relevante para aquela questão da abrangência, porque poderia ser uma forma de pagarmos da mesma forma, lá está, em Portugal, em Espanha, no Reino Unido não, mas nos Países Baixos, em toda a Europa, e não estarmos nestas ilhas dos pagamentos nacionais como nós temos aqui no MBWay, que funciona de forma perfeita, mas de facto nós depois vamos para a Espanha e já não conseguimos utilizar o MBWay. E de facto o euro digital poderia funcionar desta forma, porque cada vez mais nós trabalhamos fora. Eu tenho um exemplo de um amigo de infância que, com o teletrabalho, vive na Lituânia e trabalha para uma empresa nos Países Baixos, ou seja, nós somos cada vez mais internacionais na forma como trabalhamos e onde vivemos, então ter a mesma forma de pagar facilita, e era mais uma forma de criar uma identidade europeia que podia contribuir para a nossa vida ser facilitada, pelo menos quando nós viajamos e trabalhamos na Europa. Outro ponto que eu diria que pode ser relevante, e lá está, isto se calhar é uma coisa muito particular minha, porque já não uso uma carteira física, tenho tudo no meu telefone, mas se por alguma razão fico sem acesso à rede e sem acesso a muitas das coisas que acabam por estar acessíveis apenas pela internet, uma funcionalidade de resiliência que está a ser desenvolvida para o euro digital, que é a possibilidade de pagarmos de forma offline, muito de forma similar àquilo que nós fazemos com o numerário, acaba por ser também um apelo muito relevante, que eu diria que é de facto para os jovens, mas para todos, e especialmente quando nós concentramos tanta importância e tantos serviços no nosso telefone. Se por alguma razão nós perdemos acesso à internet, muitas vezes vemos em situações complicadas, e de facto essa funcionalidade
o Era Digital, mais uma vez, pode ser um veículo importante para criar segurança nos pagamentos europeus. Seria como trazer a arquitetura monetária para o século XXI. Exatamente. Tiago, Frederico, muito obrigado por nos ajudarem a perceber melhor como é que os jovens se relacionam com o dinheiro. Muito obrigado também a quem nos esteve a ouvir. A informação e os alertas que foram feitos neste podcast e outros podem ser consultados em bportugal.pt. Siga-nos também no X, LinkedIn e Instagram. Até breve.